E aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é o primeiro vídeo desse canal, fazendo um resumo sobre o período regencial, que é um conteúdo aí muito importante. Antes de tudo, é importante sabermos de maneira simples o que originou esse período, certo? Então vamos lá. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou de seu trono em favor de seu filho Dom Pedro de Alcântara, que é o Dom Pedro II, que vamos chamar carinhosamente de Pedrinho. O problema é que Pedrinho ainda teria 5 anos de idade e não poderia reinar a não ser que esperasse completar os 18 anos. E foi exatamente isso que deu início ao chamado período regencial. Como agora não tinha imperador, o governo ficou nas mãos de duas elites políticas e econômicas. De um lado tinham os liberais e do outro lado tinham os conservadores. A diferença entre eles não são tantas, apenas porque os conservadores eram partidários de uma grande centralização de poder nas mãos do imperador, enquanto os liberais defendiam a maior autonomia para as províncias. Esse período durou 9 anos e foi de 1831 a 1840. E justamente pela falta do imperador, esse momento foi marcado também pela crise. Houve várias revoltas de província em vários lugares, e muitas delas tinham como foco a sua separação do resto do país. Dentre muitas, podemos falar sobre 4 mais importantes, digamos pela sua fama ou ali pelo seu alcance. Então vamos lá falar dessas grandes revoltas que aconteceram no período regencial. São elas: a Sabinada, a Farroupilha, a Cabanagem e a Balaiada. Mas e aí, resumista, tu não vai falar aonde que elas aconteceram ou as características de cada uma delas? É claro que sim, vamos lá. A Sabinada, ela aconteceu na Bahia, e a Farroupilha, ela aconteceu no Rio Grande do Sul. Essas duas tinham como características questões políticas e revolta das elites regionais contra o governo central. Já a Cabanagem, no Pará, e a Balaiada, no Maranhão, tiveram um caráter popular e social, tendo como foco nos problemas econômicos e nas desigualdades dessas regiões, inclusive com participação e lideranças de escravos e ex-escravos no Maranhão. Então você percebe que a situação ficou muito difícil. Se de um lado tinha o Pará tirando açaí de baladeira, de um lado a Bahia já estava estourando os ouvidos das pessoas no tambor, e pau, e mãozada, e murro. As pessoas estavam indignadas com aquele momento, estavam em um momento muito ruim. E é exatamente isso que nos faz chegar à antecipação da maioridade, que muitos chamam até de golpe da maioridade, né? Isso aconteceu em 1840. Mas para entendermos isso, é importante sabermos como foi a divisão do poder das elites naquele tempo. Pois então vamos lá. Os liberais, eles ficaram no governo de 1831 a 1836, enquanto os conservadores foi de 1836 a 1840, segundo essa história. Então, os liberais, eles não queriam que os conservadores tivessem ali no poder nesse tempo. E esse momento de crise e revolta e várias coisas, eles lançaram uma campanha para mudar a lei e colocar Dom Pedro II antes da maioridade dos 18 anos. A população, ela apoiava, o povo estava gritando, o povo estava alegre, e pula para o lado de cá e tal. E o próprio Dom Pedro, ele mesmo, aceitou a ideia, ele aprovou a ideia. E assim sendo, os liberais conseguiram aprovar a lei e colocar Pedrinho no trono. Então, Dom Pedro II se tornou imperador com quase 15 anos de idade. O que aconteceu depois disso é assunto para um outro vídeo. Obrigado por assistir até aqui e, por favor, dá uma moral aí. Se inscreve, curte, manda para os seus amigos e ative o sininho. Deu um trabalhinho para fazer. Então, é isso e até a próxima.